Saudações a todas e a todos. Hoje nossa aula vai ser sobre a regência. Então veja, com a abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono brasileiro para assumir o trono português. Trono em Portugal, né? Como Pedro IV. Logo depois ele morre, 4 anos depois, 3 anos depois, 1834. Meu novo, né? Mas ele abdica em favor, naturalmente, aquilo que a Constituição Imperial de 1834 dizia em favor do seu filho, né, mais velho, na linha sucessória, primeiro na linha sucessória, que é Dom Pedro II, mas que estava com 4 anos e meio na época. Então, segundo a Constituição, só pode assumir o governo a partir dos 21 anos, chamada maioridade política. Então, Dom Pedro também, por Constituição, atenda a Constituição, cria um regime de transição entre esse espaço aí, né, até a maioridade de Dom Pedro, príncipe herdeiro, governaria o Brasil uma junta chamada Regência Trina, uma junta de governo eleita indiretamente pelos seus pares ali, deputados, né, senadores, que governariam o Brasil. Então, preste atenção que é trina por quê? Porque Dom Pedro não queria jogar o governo na mão de um só. Esse poderia dar um golpe e não deixar Dom Pedro II ou Dom Pedro, o príncipe herdeiro, assumir. Afinal de contas, alguns historiadores vão dizer, inclusive, que é um regime que tem semelhanças com o regime republicano. Porque primeiro tem uma eleição, mesmo que indireta, de representantes brasileiros, civis, temporariamente, e é um tempo que tem maior participação, né, da população no governo, mesmo que, quando a gente fala da população, das elites provinciais, regionais, mas você tem uma descentralização maior do que foi constituído no Estado durante o primeiro reinado, essa centralização excessiva de poder na mão do imperador. Agora, na regência haverá uma maior descentralização. E é esse assunto que nós vamos tratar. É um tempo extremamente... Vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint, né? Para a gente seguindo. Abrindo aí. É um tempo em que, considerados por muitos a década mais importante da história brasileira, porque é nesse momento do espaço entre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, e posteriormente o reinado de Dom Pedro II, nesse intervalo aí, que a população brasileira se manifesta em relação à formação do Estado. A forma com que o Estado brasileiro foi constituído a partir da sua declaração de independência em 1822. Que Estado é esse? E a população participou, muitas vezes, do movimento de independência e foi reprimida pelo próprio Estado. E que Estado é esse que apenas poucos, você coloca aí a época, 6.000 eleitores, todo o Brasil. Por que esses poucos e o Estado foi constituído para esses poucos, ao interesse desses poucos? É durante a regência que isso vai ocorrer, nas revoltas mais variadas pelo país. O padre Antônio Diogo Feijó chamava de o vulcão da anarquia, que explodiu pelo Brasil, eclodiu pelo Brasil, do norte ao sul, rebeliões contra a centralização política, a falta de participação,
a construção do Estado, né, os interesses regionais em detrimento dos interesses nacionais. E o governo central vai tomar assim providências de repressão extremamente violentas. Você tem casos aí em que a população, por exemplo, da província do Grão-Pará, morre um terço da população nesses confrontos com as forças legais do Estado, né? E qual o motivo dessa repressão tão forte? É que o povo querendo participar das decisões políticas, querendo melhores condições de vida, querendo um Estado que os proteja, que os promova a melhores condições de vida. E essa elite manda reprimir. Isso não é novidade para nós. Né? Nós vimos recentemente aí, um caso desse aí no Pernambuco, né? Recife, o povo foi à rua protestar contra o governo atual, a polícia meteu bala de borracha e fez uma repressão extremamente violenta contra os manifestantes. Quem mandou a polícia fazer aquilo? Da cabeça deles. Então, reivindicação social no Brasil, popular, é caso de polícia, não é caso de política. Mas isso tem as suas raízes lá, na regência. Então, nós vamos ali, no primeiro momento, a chamada regência, né, o período regencial, vamos lá. De 1831 a 1834, dois partidos políticos, nós não podemos chamar de partido, eu sempre lembro isso a vocês, as duas facções políticas, né, se apresentam. Né? Ali já no final do governo de Dom Pedro I, no início da regência. Quem vai ficar no poder? Quem vai ser o escolhido? Esses três escolhidos. Né? Então, você tem lá os liberais moderados, dentro do chamado Partido Brasileiro. Eles pregam uma monarquia centralizadora, né? Continua conforme era no Dom Pedro. E quem são os grandes líderes desses movimentos moderados, do Partido dos Liberais Democratas? É o padre Antônio Diogo Feijó. É uma figura central aí que nós vamos falar dele. Né? Evaristo da Veiga, um jornalista, um eminente jornalista, né? Tem um jornal no Rio chamado A Sentinela. E Bernardo Vieira de Vasconcelos. São essas lideranças. Né? Por outro lado, dentro ainda dessa facção dos brasileiros, os liberais exaltados, ou seja, os mais radicais, aqueles que pegavam a descentralização política, né? De forma que as províncias tivessem. Províncias são hoje os estados federados, tá, gente? Província de Minas Gerais, província do Pará, província da Bahia. Que essas províncias tivessem maior autonomia política para resolver os seus problemas ali regionais, não dependesse do poder central tanto, da intervenção do poder central. Certinho? Eram formados por proprietários de terras, especialmente do Nordeste, os representantes das classes médias urbanas empobrecidas, e o grande representante desses exaltados é Cipriano Barata, o cara lá da Confederação do Equador, lá da insurreição pernambucana, ele é chamado o Senhor Revolução. Né? Borges da Fonseca, camarada lá no sul do país, Miguel de Frias Vasconcelos, na corte. Então, esse pessoal, ainda além dos chamados restauradores. Esses restauradores, com a presença de Dom Pedro I lá em Portugal, como rei de Portugal, eles pregavam que o Brasil deveria né, restaurar a aproximação com Portugal e a união das coroas, tanto do Brasil quanto a de Portugal. Quem era o grande líder, né, conservador desses restauradores, era o José Bonifácio, chamado patriarca da independência, o homem que
foi dada a ele a guarda, a tutela do príncipe regente, do príncipe herdeiro Dom Pedro, que se tornaria Dom Pedro II. Bom, é um tempo de grande agitação, né, cuja repressão à população nada mais foi do que a consolidação, né, de uma monarquia conservadora, né, e centralizadora. Também é marcado esse momento pela expansão da lavoura cafeeira, especialmente, nós vamos falar disso daqui a pouco, né, pelo Vale do Paraíba do Sul, o que vai, de certa forma, melhorar, né, a balança de pagamentos no Brasil, as finanças do Estado. Ou então, a princípio, uma regência provisória, de abril até junho de 1831, já toma as primeiras medidas, né? Então, o Ministério dos Brasileiros, que foi deposto por Dom Pedro I, antes da sua abdicação, é reintegrado. Então, aí tira os portugueses de vez do cenário político brasileiro, de cara uma lei que restringe o poder moderador. Essa a aprovação de uma lei que proibia os regentes de dissolução da Câmara, portanto, dava sobrevidas, privilegiava o legislativo, além de anistia aos presos políticos. Tudo aí nesse pequeno espaço de tempo, quando a regência trina é eleita em junho de 1831. É uma chamada regência trina permanente. Foram eleitos representantes dos moderados e representantes dos restauradores. Os liberais exaltados não foram chamados para essa, contemplados com cargo nessa regência, eles vão fazer um ebuliço danado. Então, você vai ter o primeiro levante na capital, né, onde portugueses serão atacados, né, seus comércios, suas casas depredadas, queimadas. E começa no Brasil a pipocar uma série de revoltas. Vamos destacar aí a cabanagem no Grão-Pará, a Sabinada na Bahia, a Farroupilha no Sul, os balaios, né, a balaiada no Maranhão, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Então vai explodir. E sem contar aí a setembrada, a novembrada, a brilhada. Cada vez que explodia uma revolta popular dessa no estado, botava um nome lá. Mas quem ganha a eleição são esses três representantes, dois dos moderados e um dos restauradores. Mas o poder, de fato, fica na mão do padre Antônio Diogo Feijó, que era ministro da Justiça. Ele era um cara, né, muito respeitado, inclusive pela sua fama de ser muito duro, muito repressor. Né? Então, como está explodindo pelo país essa série de revoltas, nada melhor do que um sujeito autoritário de braço forte, né? Para deter esse vulcão que ele mesmo vai falar, né? Vulcão da agitação, da anarquia. Então, não podendo contar muito com o exército, você não tem um exército de fato formado, treinado, né, profissional, ele cria a Guarda Nacional. Aí está um dos cernes importantes na relação de poder de polícia no Brasil. Por que essa polícia no Brasil ela é um agente de governo e não é um agente de Estado? Há uma confusão muito grande disso até hoje. Segundo alguns falam aí, a repressão nos protestos lá do mês passado, lá no Pernambuco, não partiu do executivo daquele estado a ordem para tal. O próprio comandante da tropa mandou que a tropa atacasse a população, porque os caras apoiam o governo federal, o atual governo presidente do Brasil. Então, aí está o cerne disso. Porque o que é com a Guarda Nacional? A Guarda Nacional são milícias particulares
com poder de polícia e de repressão nacional. O que eu chamo de milícias particulares? Os donos proprietários de terra que convocavam a Guarda Nacional e colocavam à disposição os seus jagunços, né, para reprimir as rebeliões e as agitações populares. Isso vai cada vez mais dar autoridade a esse senhor de terras no Brasil. Né? Bom, em 1834, a aprovação do ato adicional à Constituição de 1824, chamado Ato Adicional de 1834, em 2 de agosto de 34. O que é esse ato adicional? É a primeira grande reforma da Constituição de 1824. Então, esses moderados, né, aprovam na Câmara dos Deputados, no Senado, a chamada Assembleia Nacional, né, o ato adicional que suspende, né, acaba com o Conselho de Estado, descentraliza poder, criando assembleias provinciais, então, as assembleias legislativas, as casas legislativas dos estados, hoje são as nossas assembleias legislativas, né? Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, isso centraliza o poder, descentraliza o poder, aumenta as atribuições dos juízes de paz, que foram criados um ano antes. O que é o juiz de paz? É uma autoridade indicada agora então, pelo presidente da Assembleia Legislativa, da Assembleia Provincial, no município. E ele tem atribuições políticas, jurídicas, econômicas e administrativas. É o tipo os prefeitos de hoje. É o chefe do executivo, vamos dizer assim, naquele tempo, dos municípios. Além do que, ela também transforma a regência trina em regência una, devido aí à dificuldade desses 3 regentes se entenderem em relação a esses movimentos que explodiam pelo Brasil afora, né? Pelas revoltas populares que explodiam, pelos interesses ali da classe dominante. Então, é melhor centralizar o poder para poder ter mais poder de repressão a esses movimentos que estão colocando em xeque, né, a própria integralidade do território nacional. Além do que cria o município neutro da corte, separando a província do Rio de Janeiro. O que significa isso? Criou o Distrito Federal. Lá onde a sede do governo federal é um município, um distrito hoje, né? Uma cidade neutra. Lá não tem prefeito, lá, por exemplo, tem governador. Bom, a agência UNA vai durar de 35 a 1840. O padre Antônio Diogo Feijó, que tinha renunciado, agora é eleito por uma pequena maioria de votos, mas ele não consegue ali administrar os conflitos, mas alguns vão dizer que, pelo fato de ter transformado as relações políticas dentro da própria elite política mandatária do país, criando aí os progressistas regressistas e progressistas, duas facções políticas. Em 37 renuncia, é elevado à posição de interinidade, depois confirmado o mandato de Araújo Lima, em 37, né? E aí que se organiza os chamados regressistas e progressistas. Nós vamos falar deles mais para frente. A repressão é acentuada, né, em todas as regiões do país, agora com grandes poderes do Araújo Lima. E a aprovação da lei de interpretação do ato adicional de 1834. Significa o quê? Revogou o ato adicional que descentralizava o poder, centralizou o poder, voltou tudo que era. As assembleias perderam as suas funções, né? Os juízes de paz perderam sua autonomia, o poder é centralizado de novo. E
os progressistas e regressistas vão se unir e chamar e criar o famoso Clube da Maioridade. O que significa o Clube da Maioridade? Antecipar a maioridade de Dom Pedro para que ele assuma o poder agora como o imperador. Aquela figura que unificava a nação, do ponto de vista da elite agrária, da aristocracia agrária escravocrata dessa época. E vão dar um golpe, chamado golpe da maioridade, antecipando para 15 anos, 14 e poucos anos, né? A maioridade de Dom Pedro, 1840, e Dom Pedro assume, então, agora, o cargo de imperador do Brasil, com o nome de Dom Pedro II. Um assunto que nós vamos tratar em outro momento. Saudações a todas e a todos, e tenham todos uma boa semana.